Nossa reflexão de hoje é sobre a neurociência na educação corporativa. Na sua empresa, os colaboradores são desenvolvidos com esse olhar? Como que é a percepção da neurociência nas suas atividades, nos treinamentos que são realizados na sua empresa? Então, eu sou Angela Brum, fundadora da ABA Academy, Escola de Gestão e Estratégia, e agora vamos falar sobre neurociência corporativa, como ela impacta nos negócios e nas empresas e nas operações no dia a dia. A neurociência, então, ela envolve o quê? Todo o comportamento dos indivíduos, desde o processo criativo, desde a sua motivação, a forma como as pessoas estão se relacionando dentro da empresa, como que ela enxerga a sua visão sistêmica, ela tem um olhar no todo ou ela tem um olhar só nas atividades dela, como que tá esse olhar dela para esse todo. Será que ela enxerga no todo? E a neurociência é a forma como nós aprendemos, é o nosso processo cognitivo e é sobre isso que nós vamos falar. E isso é muito importante porque trabalha o que dentro das empresas? Inteligência emocional. E a gente vai entender agora 5 benefícios. Como que são trabalhados os benefícios dessa neurociência corporativa nas empresas, começando pelo nosso pilar, que são as lideranças. Qual é o desenvolvimento das lideranças para ter essa neurociência alinhada dentro das empresas? Então, a liderança ela tem um papel essencial, porque ao mesmo tempo que se olha para as habilidades, se compreende como que as pessoas aprendem, eu vou trabalhar individualmente cada perfil. Cada pessoa que está dentro da empresa vai ser desenvolvido pela sua liderança. Olha que interessante isso, né? E a gente começa a se dar conta que é o nosso chá, que é o nosso comportamento diante das situações que ocorrem no dia a dia. Segundo benefício que nós temos é a diminuição de estresse, né? A redução do estresse. Por quê? Porque como trabalha a motivação, a neurociência vai de encontro ao significado de cada pessoa. Eu só desenvolvo as atividades que eu aprendo e que me geram um significado, que constrói algo na minha vida. E quando isso não está alinhado, quando a pessoa não está no lugar certo, fazendo o que ela gostaria de fazer e o que ela se identifica, esse estresse ele vai aumentando. Então, ao mesmo tempo que a gente começa a desenvolver as pessoas pelo chá, né? O líder faz esse papel, de certa forma, se ele não está no lugar certo, se essa pessoa não está produzindo o quanto deveria, esse nível de estresse vai aumentando. Então, um exemplo bem interessante aqui que vale a pena a gente trazer é quando a pessoa ela procrastina demais as suas atividades. Então, por exemplo, uma meta, né? Ela tem uma meta de vender X valor naquele mês e de repente ela não atinge a meta, ou de repente ela espera para a última semana do mês para fazer essa meta acontecer. E isso gera um nível de estresse e uma adrenalina altíssima. Então, por outro lado, o que ela deveria fazer? Ela deveria se programar, ela deveria se organizar na agenda dela, o que ela precisa fazer cada semana para esse nível de estresse não chegar lá no final do mês e acontecer. Então, ela faz uma programação e isso requer planejamento. Então, a neurociência explica, nós precisamos aprender de que forma conduzir as nossas atividades. Nós precisamos aprender a fazer diferente e cada um se conhecer. Se eu sou uma pessoa mais metódica, eu tenho que tudo ter planejado, tudo ter documentado. Se eu não sou metódico, tá tudo bem, eu vou realizar as atividades da minha forma. Então, cada pessoa tem a sua forma de aprendizagem e por isso que a neurociência corporativa ela é muito importante, porque cada um vai encontrar o seu método, o seu jeito de trabalhar para reduzir esse estresse e os benefícios, né? Então, que é o nosso segundo benefício aqui, é a diminuição do estresse. Então, se o primeiro, a liderança tem um papel importante, o segundo é o nível de estresse que reduz. E o terceiro, a gente já vai falar nele agora, é o que a empatia faz na vida das pessoas. Então, ao mesmo tempo que eu reduzo o meu estresse, outro benefício é empatia com os colegas. Eu vou me colocar no lugar do outro, eu vou entender como que o outro pensa, eu vou procurar alinhar os meus objetivos com os dos colegas, ter um entendimento no todo.
Quando eu olho só para minha atividade, gera um nível de estresse alto, né? Agora, quando eu olho para o todo, eu começo a me colocar no lugar das outras pessoas, reduz esse nível de estresse e, ao mesmo tempo, as pessoas começam a perceber que, se para mim é difícil, para o outro isso não é difícil, né? E cada um com o seu perfil vai fazer a diferença. Então, a empatia é quando eu percebo que o outro faz de uma forma diferente e eu posso aprender com o outro. Então, é unir as diferenças. Então, a empatia, ao mesmo tempo, me coloco no lugar do outro, observo o outro e vou unir as minhas diferenças com a do outro. Olha que interessante que é isso, né? E aí a gente já falou de 3 benefícios. Vamos para o quarto? O quarto benefício que nós temos é o aprendizado facilitado. O que significa isso? Cada um de nós aprende de uma forma diferente. Cada um tem a sua técnica para aprender. Se para aprender, eu preciso escrever, outras pessoas são mais visuais. Ela visualizando um esquema, ela vai aprender. Outras pessoas precisam praticar para aprender. E aí nós estamos falando dos 3 estilos que nós temos dentro do PNL, né? Que é uma pessoa mais sinestésica, ela precisa fazer, ela precisa tocar para aprender. Outra pessoa, ela é mais visual. E outra pessoa ainda, que é mais interessante, né? A gente perceber que cada pessoa tem o seu estilo, ela vai trabalhar muito a questão de ouvir para aprender. Então, o aprendizado facilitado é o nosso quarto benefício. Só que aí nós temos um pequeno detalhe. Cada um aprende da sua forma, mas precisa ser estimulado. E esse estímulo da neurociência dentro dos ambientes corporativos, ele vem a partir de um departamento. E aí já entra o quinto benefício, que é a gestão de recursos humanos. A gestão de recursos humanos vai compreender como cada pessoa aprende, qual é o perfil de cada pessoa, e nesse mesmo olhar, cada pessoa tem um entendimento dentro desse contexto. E aí o RH, ele trabalha estratégias mais assertivas, né? Como cada pessoa desenvolve o seu tratamento, a sua forma de aprender. E isso começa onde, gente? Isso que é bacana a gente observar. Isso começa lá nos recrutamentos e seleção, lá no início do processo de RH, né? Eu vou identificar pessoas, eu vou contratar pessoas que têm um perfil adequado, e isso vem caminhando até o treinamento e desenvolvimento dessas pessoas. Então são várias etapas e o RH, ele passa a ser mais assertivo. Por quê? Porque ele vai definir estratégias diferenciadas, cada um de acordo com a forma de aprender de cada pessoa. E nesse senso de justiça é importante a gente colocar aqui que cada papel de liderança é fundamental. O que significa isso? É mapear junto com as pessoas da equipe os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, perceber que cada pessoa pode ser trabalhada de uma forma diferente, que as estratégias elas podem ser muito mais assertivas quando eu conheço o perfil de cada pessoa. E é tão importante o que acontece. Nós temos pessoas que são mais racionais, nós temos pessoas que são mais emocionais, e dentro desse contexto, cada uma aprende de uma forma. Então, além do RH fazer o seu papel, né, de trabalhar perfil, de desenvolver as pessoas com esse olhar, o papel da liderança em parceria com o RH é muito importante, porque é a partir daqui que se vai construir essa caminhada, esse desempenho com os colaboradores, utilizar a neurociência, então identificar de que forma que pode ser melhor trabalhada essa pessoa dentro da sua empresa, e que essa pessoa receba feedback constante, que ela faça todo um processo de avaliação de desempenho para que as pessoas vão evoluindo nessa caminhada. Então esse olhar ele é muito interessante, e a partir desse momento a gente começa a perceber assim, o quanto cada pessoa no lugar certo, na função certa, com o seu potencial adequado, tem uma produtividade muito maior. E aí que entra todo o olhar da neurociência, né? O quanto é possível ser mais assertivo, é possível motivar mais, é possível fazer com que as pessoas desenvolvam seu autoconhecimento, seu autocontrole. Então, é um processo de motivação constante. A partir do momento que eu, profissional, me conheço, mesmo que seja a partir de um feedback de um líder, que eu preciso estar aberto a essa mudança, eu começo a perceber que eu tenho que buscar conhecimento em alguns pontos que eu não sei me trabalhar, né? Que eu não tô me trabalhando. Por exemplo, se eu tenho dificuldade de falar em público e a minha função exige isso é autoconhecimento. Eu preciso ir lá, preciso me trabalhar, fazer cursos, buscar, conhecer, ler, entender e a partir daí me desenvolver. Então, o autoconhecimento e o autocontrole aqui faz com que as pessoas cresçam mais rapidamente, porque não é alguém
né, de fora, um líder que vai fazer a diferença. É eu que tenho que reconhecer e fazer essa diferença, certo? Então a neurociência, ela vem com um olhar a médio e longo prazo, né? Não é a curto prazo. Então é um conhecimento que ele vai sendo construído com o tempo. Isso que é o mais interessante. E dentro dos ambientes de trabalho, esse foco ele é contínuo. Então, se eu quero ser promovido, se eu quero evoluir na função que eu tô, no cargo que eu tô, eu vou fazer todo esse trabalho, vou me qualificar, vou buscar cursos e no dia a dia essas experiências vão fazendo total diferença. Gostou do nosso momento? Comente aqui se você já aplica neurociência corporativa na sua empresa, na sua equipe e no seu dia a dia você como profissional. E se quiser saber mais, deixe sua mensagem aqui conosco, certo? E lembre-se, se inscreva nos canais, curte, compartilhe e toda semana tem conteúdo novo em vídeos, episódios no Abacast, post no blog e lives para ajudar você a evoluir na sua jornada.